Agora a notícia importante aqui, diretamente do estúdio da Placar, eu estou aqui na Placar, a galera está trabalhando aqui do lado, trazer para vocês a notícia importante, tá? Apurada aqui também, confirmada, tá? O Flamengo está buscando, foi informação que a gente trouxe há alguns dias, que o Flamengo está buscando o lateral esquerdo no mercado, já imaginando que o Alexandro pode aposentar no final do ano, né? O Flamengo talvez tenha que buscar zagueiro também com a questão do Danilo, tá? Então, de acordo com o portal GE, o Flamengo tem interesse na contratação do Kaique Bruno do Cruzeiro para a temporada de 2027. O lateral esquerdo é um pedido do técnico Leonardo Jardim. O Flamengo já sinalizou aí o interesse a pessoas próximas do jogador. Além disso, o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, recebeu representantes ligados ao atleta no Ninho do Urubu para uma visita de cortesia. Inclusive, recebeu também do atacante que eu falei para vocês, argentino, né? Não é argentino, mas que joga na Argentina. Ele recebeu o empresário lá no Ninho do Urubu. Tem feito isso, tem recebido os empresários lá. Durante o encontro, o dirigente apresentou a estrutura do CT e falou sobre o planejamento do clube para contar com o Kaique Bruno no futuro, né? O principal aspecto que faz o Flamengo pensar em Kaique somente para 2027 é a questão que eu falei para vocês do Alexandro, né? Que o Flamengo ainda tem Alexandro e Ayrton Lucas até o final do ano. É o fato também de já ter feito 13 partidas também no Campeonato Brasileiro, né? Então o Kaique Bruno já fez 13 partidas, e é importante aí a gente trazer que ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027 e no final do ano ele não pode sair de graça, pode sair de graça só no final de 27, mas ele já pode assinar um pré-contrato no meio de 27. Então o clube, sabendo disso, vai preferir negociar do que perder o jogador de graça no final do ano. Então a chance do Flamengo contratar ele, se ele não renovar, é enorme. Então o Flamengo já prepara o terreno para fazer essa operação para contratar o lateral esquerdo na pré-lista do Ancelotti, né? Um excelente jogador, tá? Então ele ainda não está aberto a discutir renovação lá no Cruzeiro, mas o Flamengo está de olho aí nessa contratação, tá? A tendência é que o Clube Mineiro retorne às conversas após a Copa do Mundo, e aí, final do ano, ele já fica a 1 ano de encerrar o contrato, e aí fica mais fácil do Flamengo, se ele não tiver renovado, o Flamengo conseguir aí a contratação do Kaique Bruno. Volto a dizer, jogador aí de nível de seleção, jogador excelente, jogador aí que está inclusive na pré-lista do Ancelotti e que eu acho que pode somar muito aí ao Flamengo. Para mim, um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro, tá? Do futebol brasileiro, futebol sul-americano, e que pode ser contratado em mais um aí que o Flamengo contrata a nível de seleção. Eu acredito, tá? Caso ele não renove com o Cruzeiro agora após a Copa do Mundo, eu acredito que seja uma opção até fácil do Flamengo contratar, vai chegar num valor aí interessante. O Flamengo poderia fazer uma composição até com Cebolinha, quem sabe? O contrato acabando também já fazia isso. E olha só, hein? Os torcedores do Flamengo são a favor da contratação, tá? Contratação aprovada no Flamengo. Eles responderam aí a nossa enquete aqui no Insta. 75% dos torcedores do Flamengo querendo a contratação do Kaique Bruno, 21% não e 4% para já. Ou seja, se a gente somar sim com o para já, a gente tem aí 79% de torcedores querendo a contratação do lateral Kaique Bruno, do Cruzeiro. O Augustinho mandou aqui, craque e novo, vai agregar bastante ao elenco. O Santos 77 mandou aqui, Cruzeiro não libera ele por menos de 10 milhões de euros. Creio que para a lateral não compensa, mas ele subiria muito mais o nível do elenco. Concordo, tá? O Michel Janiques mandando que prefere o Luciano Juba, o Alê B. Souza, eu iria atrás do Juba do Bahia, acho melhor. O Raul Júnior joga muito. O Matheus mandou, acho uma contratação ruim, até porque o Flamengo tem lateral esquerdo, Matias Vinha, emprestado ao River Plate. Deve ser comprado em definitivo do River Plate. Alexandro pode encerrar a carreira. O Flamengo tem que buscar e não é ruim, não. O negócio é muito bom, tá? Respeito a tua opinião, tá? O Valdir Júnior precisa. Alexandro já no ritmo de banco. Ayrton Lucas vender. Ok. Tá querendo que venda o Ayrton Lucas. O problema é que o Alexandro, você falou isso, mas o Alexandro pode encerrar a carreira, né? O Andro mandou que joga muito. Galera falando que sim, prefiro o Juba. Muita gente falando do Juba, tá? Outro pedindo vender o Ayrton Lucas, o Júnior Soares, Kaique Bruno e o lateral do Bahia, Luciano Juba. Muita gente falando do Luciano Juba. Prefiro o Juba, tá?
ou ele ou o Juba, qualquer um que vir tá ótimo. Ou seja, muitos torcedores aí, né, pedindo o nome aí do Luciano Juba, tá? Então, deixando registrado aqui os comentários da galera. Podemos ter aí de volta aos relacionados, mais tarde a gente vai saber que o Flamengo viaja hoje já, né, para o jogo lá em Salvador. O atacante Wallacian treinou normalmente ontem, né, tá treinando hoje também, teve aí um desempenho positivo nas suas atividades, informações que chegam que teve um desenvolvimento positivo, tá, um desempenho positivo, segundo o repórter Ângelo Furtado, né. O treino desta quarta-feira será considerado decisivo para definir a situação do atleta, mas a tendência neste momento é de que o Wallacian esteja na lista de relacionados para a partida contra o Vitória, tá? Então o Wallacian pode retornar. O técnico falou que ele estava ali um pouco não estava integrado, né? Não estava muito integrado. Ele falou a mesma coisa do Plata recentemente e o Plata está voando. Então eu acredito nessa recuperação sim do Wallacian. Foi um destaque contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Tem qualidade, mas realmente precisa, né, corrigir um pouco ali, melhorar a cabeça um pouquinho, né? Pensar em jogar bola, né? Concentrar mais nos jogos, muito importante, né? Então ele pode ser então relacionado novamente o Wallacian, né? Torço muito que se recupere, até para o Flamengo não ter um prejuízo, porque ia vender por 10 milhões de euros, o negócio não foi porque o Flamengo não aceitou o parcelamento do Red Bull Bragantino, no meu entender até um erro, tá? A diretoria também de futebol também erra, para mim um erro, era para ter vendido enquanto era tempo, não que ele seja ruim, mas é a questão de você ter muitas opções no Flamengo e acaba que não joga quase, e aí você acaba desvalorizando o ativo que você não vendeu por 10 milhões de euros por não aceitar ali a questão do parcelamento, tá? Mas é isso, então o Wallacian está treinando bem e pode voltar a ser relacionado. Não vai ter, já falei para vocês, não vai ter nunca perseguição por parte do treinador, né? O Leonardo Jardim, o contrário, ele faz de tudo para recuperar. Quando ele fala de um jogador, é porque ele sabe que aquele jogador pode render mais, é porque ele quer recuperar aquele jogador. Olha, para a gente fechar aqui, agora sim, a gente trazendo aí um negócio quase fechado no Flamengo, né? José Botto teria barrado o negócio lá com o Shakhtar, né? Mas o Flamengo aceita, e não teria aceitado a proposta, mas o Flamengo aceita vender o Rian Roberto ao Benfica por 86 milhões de reais, tá? O diretor de futebol conduz as negociações do jovem de 18 anos, desperta interesse de gigantes europeus também, né? Equipe da Ucrânia e tal. O Flamengo está endurecendo a postura com os ucranianos. A informação que chega é que o José Botto segue conduzindo esse negócio, né, visando aí uma venda, até porque o jogador não quer renovar, o Flamengo não quer perder também o dinheiro nessa situação, como já perdeu alguns outros jogadores, tá? O Flamengo recusou uma proposta, segundo o nosso companheiro Flazoeiro, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que a gente trouxe essa proposta com exclusividade na semana passada, e agora o Flazoeiro traz com exclusividade que o Shakhtar teve a sua proposta de 9 milhões de euros fixos, além de 1 milhão de euros em bônus e metas, recusada pelo Flamengo, cerca de 58 milhões de reais. Há perspectivas do garoto ser vendido, deve ser vendido a qualquer momento, tá? O Benfica de Portugal acena pagar até 15 milhões de euros em Rian Roberto, equivalente a 86 milhões de reais, e o Benfica tem essa proeza, né? Costuma contratar jogadores assim e depois vender muito bem, né? Seria assim uma... E a gente sabe da qualidade do Rian Roberto, né? A oferta do Shakhtar Donetsk previa ainda a compra de 85% dos direitos. O jogador iria para o clube ucraniano, eles comprariam 85%, o Flamengo ficaria ainda com 15% do jogador, tá? Então a diretoria do Flamengo acabou optando por não vender, tá certo? Trazer aqui para vocês, olha só, que internamente o Flamengo já estabeleceu que só aceita negociar o Rian Roberto por valores a partir de 10 milhões de euros fixos acrescidos de bônus por desempenho. Tá? A postura foi reforçada por José Botto nas conversas recentes com representantes interessados no jogador. Então o Flamengo aí só vai aceitar que tem ainda um bônus, né, além dos 10 milhões de euros fixos, um bônus, tá, para chegar a 15 milhões de euros. Tá? Então essa notícia aí importante para a gente trazer para o Flamengo tentar recuperar aí
a questão, né, do valor do dinheiro, né? O Flamengo não renovou com o jogador, podendo sair daqui a pouco de graça, aí contrato acabando. Loucura, o Flamengo está aí com a faca no pescoço para resolver essa situação aí do Rian Roberto. Né? Tristeza, mas fazer o quê? Coisas que acontecem no mercado da bola. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Aquele abraço, valeu, fui!